Então, pessoal, ontem foi segunda-feira, dia 13 de outubro, né? Eu tava vendo alguns posts ali no X, que é o antigo Twitter, comentando sobre essa matéria aqui da Folha de São Paulo, falando que o bolsonarismo estaria em crise e que o MBL está crescendo nas redes sociais após o tarifaço que o Donald Trump havia feito, né, aqui pro Brasil. Cara, eu não sei, eu li esse título aqui e acabei imaginando que eu acho que esses dois que fizeram essa matéria aqui meio que estão confundindo as coisas, né? Aí eu até chequei o perfil, ao menos de um deles, que é o Felipe Bailers. Ele é CEO de uma empresa chamada Palver, que trabalha com inteligência artificial e que ajudou, né, o governo em vias de combater a desinformação em redes sociais, né? Eu até vou colocar aqui para vocês um pouco da bio dele, olha só. Ó, Felipe Bailers, presidente da Palver. Aqui, fez economia na USP, né? Tinha que ser da USP, né? Se bem que o perfil físico dele já entrega. E trabalhou 3 anos no mercado financeiro. Hoje é presidente da Palver, empresa de tecnologia que utiliza a inteligência artificial para monitoramento de redes sociais, e trabalhou em cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral no programa permanente de enfrentamento à desinformação durante as eleições de 22. Então já dá pra sacar muito bem que o sujeito faz o L, né? Mas voltando aqui. Aí eu vi o pessoal do MBL lá no X compartilhando e printando, né? Ao menos esse título aqui da matéria, certo? Eu realmente pensei, olha só, o pessoal tá confundindo as coisas, inclusive, pra você sacar como é que a galera do MBL é muito criança, né? Além da faixa etária baixa, né? Porque, sim, eu vou aproveitar aqui para falar que eles fizeram aí uma espécie de reunião lá no Nordeste, né, semana passada. Aí tu pega nas fotos, só teve moleque, cara. Só teve moleque e, como a gente esperava, né, maioria homem, certo? Só moleque. Pessoas que, com certeza, em sua boa parte aí eram bolsonaristas, né? Aí então acabaram tendo aquela ideia imediatista de que, olha só, cara, mas o Bolsonaro, ele é um frouxo, ele... Ok, tá certo que o Bolsonaro é um frouxo mesmo, é um frouxo mesmo. Só que quando você chega a essa conclusão e coloca como opção ser um MBLoide, cara, isso não passa de impulsividade. Não passa de impulsividade, isso aí é típico de pessoas jovens, né? Típico de pessoas que estão ali na faixa dos 20 e tantos anos até 30, né? Mas enfim, ó, eu fiz questão de parar o carregamento aqui da matéria, né? Porque com certeza, se eu deixasse rolar, passaria por aquele negócio de você tem que assinar para ver a matéria. Porra, você acha que eu vou assinar jornal, ainda mais Folha de São Paulo? Você tá maluco? E eu também não compro jornal, não vejo jornal aqui há muito tempo, porque eu acho que desde 2014, né, eu não leio nenhum jornal, felizmente. Aqui, com o bolsonarismo em crise, MBL cresce nas redes sociais após tarifaço. Fogo cruzado entre figuras proeminentes do bolsonarismo e escassez de pautas ajudam o crescimento de alternativas, né? E o pior, alternativas ruins, porque todo mundo sabe que o MBL, se você colocar no âmbito da direita, ele não tem nada a ver. Tem algumas semelhançazinhas ali, mas, pô, não tem nada a ver. Na prática não tem absolutamente nada a ver. Mesmo com essa forçada de barra que eles estão promovendo aí da buquelização do Brasil, como se isso pudesse acontecer, né? Mas voltando aqui pra cima, editada por Felipe Bailers e Luiz Facuri, fundadores da Palver, coluna traz perspectivas sobre os dados extraídos de redes sociais fechadas. Ou seja, os caras devem passar o dia inteiro lá no X, né, fazendo uma avaliação do que o pessoal anda postando ali, né, no sentido político da coisa, e chegaram à conclusão aí de que o bolsonarismo ele tá embaixo. Cara, não tá embaixo, não tá em crise, né? Já havia comentado por muitas vezes que o mal do bolsonarismo é ele não ter uma militância, né? Tem até uma coisa boa nisso aí, porque o bolsonarismo ele é espontâneo, né? As pessoas comuns que não têm nenhuma ligação com política, se você pegar no âmbito da direita, elas são muito mais próximas do bolsonarismo do que do MBL. Se bem que a maior parte das pessoas também não conhece, não sabe quem
faz parte do MBL, ou então o que seria o MBL. E o próprio MBL se aproveita disso aí para ganhar voto. Aqui. MBL passou a ocupar 50% do espaço de político de direita. Não os caras estão errando, né? Mas quando a gente lê esse tipo de coisa, aí pega a bio de quem havia escrito, né? Você saca que, o cara é de esquerda, obviamente ele vai taxar o MBL como de direita, né? Em grupos de WhatsApp, monitorado, né? Aqui. Nos últimos meses, a direita bolsonarista viveu uma temporada de turbulência. O julgamento de Bolsonaro e o apoio ao tarifaço acenderam uma faísca de insatisfação que se voltou para dentro do próprio campo. Dudu Bananinha, né, abriu fogo cruzado contra Tarcísio de Freitas, acusando o governador de trair o movimento ao seu principal nome ventilado como presidenciável no campo da direita. Mas o Tarcísio, ele está sendo ventilado como se fosse um tucano, né? Como se fizesse os gostos do establishment. Ele está muito mais próximo de um tucano do que um bolsonarista. E isso ele havia mostrado isso aí desde o primeiro ano do governo dele. Nicolas Ferreira, PL de Minas, por sua vez, passou a ser criticado por estar acumulando protagonismo demais. Mas ele sendo fiel ao Bolsonaro, eu não vejo nenhum problema. Ele cometeu alguns errinhos aí. Mas se você colocar na balança a fidelidade dele e a do Tarcísio, cara, o Nicolas está bem superior. Eu espero não estar enganado, né, cara, porque a política brasileira, ela, além de ser muito versátil, né, tem muita coisa acontecendo, né, ela é imprevisível. E eu não coloco a minha mão no fogo pelo Nicolas, estou falando que se você colocar em questão de fidelidade ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, o Nicolas está muito mais próximo disso aí. Pera aí. Mas enfim. Nesse caos, entre a fadiga do discurso pela anistia e a falta de um novo projeto de país, o MBL voltou a ganhar. Isso aí foi o erro, né, cara? Porque você não tem gente da direita que martelando na cabeça das pessoas que a gente tem que ter um projeto porque por mais que esse negócio de bucalização do Brasil seja algo ridículo, impossível, o MBL tá ali justamente martelando na cabeça dos outros, e eles vão conquistar diversas pessoas com esse discurso, cara, certo? Então a gente volta para aquele negócio, né? A direita, ela tem como erro não ter uma militância. O pessoal tá, como diz a gíria, né? Tá marcando toca. Então, cara, por mais que hoje ele tenha apenas o Kim Kataguiri, né? O MBL tem apenas o Kim Kataguiri como deputado, tem lá o Guto Zacarias, vou reformular aqui. Tem o Kim Kataguiri e o Guto Zacarias como deputados, né? E a Amanda Vitorazzo como vereadora. Você pega que tem aquele Faustino também, tem uma vice-prefeita que é do interior de São Paulo, né? Eu acho. Eles podem crescer, cara, justamente pegando esse vácuo da falta de firmeza, da falta de firmeza que o pessoal bolsonarista deveria ter, porque por mais que haja essa briga aí, cara, você tem que estar preocupado em manter a fidelidade, manter também aquela ideia de cara, eu vou aqui arregimentar novos membros para a nossa equipe, para o nosso grupo. E, infelizmente isso não está acontecendo com o bolsonarismo, cara. Não está acontecendo, os caras realmente estão marcando boca. Aí aqui, o MBL voltou a ganhar tração nas redes, ocupando o espaço de uma direita que tenta se reconstruir enquanto ainda briga consigo mesma. Isso se dá em meio à fundação do Partido Missão, que ainda não está originalmente feito, né? O Missão ainda não está originalmente feito. Ramificação, mas obviamente se isso aí acontecer, você pegando o que rola nos bastidores, né? Vai ser por permissão dos caras lá de cima. Então, cara, por mais que o Missão vá ser um partido do tamanho de um PMN da vida, ou então até menor, os caras vão conseguir o que querem, né? Ao menos nessa questão de fazer um partido, né?
ramificação institucional do MBL e projeto de transformar o movimento em força partidária formal. A legenda nasce em um momento em que o bolsonarismo, desgastado nas últimas semanas, deixa de atingir a expectativa de um público que se identifica com pautas liberais, anticorrupção e de segurança pública. Aí, tem negócio de buquilização do Brasil, né? E a galera tá entrando nessa aí, por mais que no seio do MBL você tenha muitas ideologias diversas, né? Você tem, para começar, o Renan Antônio Ferreira dos Santos, que é o líder do MBL, né, fundador do Partido Missão também. Ele é ateu, tem uma tatuagem de Mitra, Deus pagão, nas costas, certo? Você pega que entre os membros ali você tem... as pessoas estão taxando o cara como se fosse uma espécie de líder também, né? O Ricardo Almeida, que é muçulmano declarado, que em vídeo havia comentado aí que tinha sido estuprado por uma súcubus, né? E esse cara que é um dos líderes do MBL, né? Você pega que tem uma feminista abortista, que é a Espectro Cinza, né? Você pega que, tem uma falsa católica ali, que é a Amanda Vettorazzo, tem um evangélico que é o Paulo Cruz, né? E eu acho que o evangélico que se preze, o protestante que se preze, ele nem deveria estar no MBL, cara. Porque ele tem que aguentar tudo isso aí por um bem comum. Por um bem comum. Então, o sujeito que se põe como da direita, ele vai adentrar em um movimento, né, cujos membros são tudo isso aí, cara. São tudo isso. Aí quando você pensa também em direita, você já puxa, né, por uma ligação religiosa, né? Porque de qualquer forma, cara, a direita, ainda mais o conservadorismo, ele tá ligado à religião. E aí você se depara com esse tipo de elenco aí, cara, certo? Você se depara com esse tipo de coisa. Então, voltando aqui. Nos últimos meses, o grupo tem ampliado sua presença no debate nacional com propostas como a Lei Anti-Oruan. O Oruan é esse que foi solto, né? Ele foi solto tem umas 2 semanas atrás. A defesa da desfavelização, né? E a classificação... eu li um pouquinho aí sobre essa desfavelização. Cara, tanto essa quanto as demais ideias aí são completamente para moleque ver, sacou? É para agradar justamente aquele sentimento imediatista da molecada. Aí tu pega que recentemente aí o Kim, ele tá com um projeto aí, né, para implementar a construção de uma bomba atômica pro Brasil. Ele deve ter achado que, mas a Índia, que é um país pior do que aqui, é um país muito mais pobre, muito mais... Cara, se você pegar na questão escatológica, né, eles são muito maiores, né, do que a gente, né? Porque, no sentido de você pegar indiano cagando na rua, né, lá acontece muito mais do que aqui. Mas aí tá, ele deve ter ficado revoltado com isso e, né, meteu olha só, a gente tem que ter a gente tem que ter uma bomba atômica, né? Porque a Índia também tem, né? Certo? A Índia tem também. Mas aí tá. E a classificação de facções como organizações terroristas. Mas não é só o MBL que planeja colocar isso. Não é só o MBL. A guinada em direção à segurança pública e à moralidade urbana marca uma nova fase do MBL, menos economicista, mais combativa e voltada a disputar com o bolsonarismo e o imaginário da direita jovem. No monitoramento de mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp realizado pela Palver, o MBL aparece ganhando espaço justamente enquanto os políticos da juventude bolsonarista perdem tração. Esse avanço coincide com o posicionamento de Kim Kataguiri, que nas últimas semanas se destacou ao se opor à PEC da blindagem, né? Ele se opôs justamente porque não vai ser uma das pessoas a criticar, né, o Alexandre de Moraes e companhia, porque ele sabe muito bem o porquê, né, do PL, do pessoal da direita como um todo, né, ter sido a favor da PEC da blindagem. Ele sabe muito bem, mas ele obviamente se colocou contra, né,
até para não ser perseguido também pelos jatos de toga, né, futuramente. Vista como tentativa do Congresso de se blindar de investigações e em seguida ao liderar a articulação pela retirada da MP 1303, que aumentava as alíquotas de impostos sobre aplicações financeiras como criptomoedas, LCIs e LCAs. Manifestantes protestam contra a PEC da blindagem e anistia. O engraçado é que esse pessoal todo aí é a favor daqueles artistas que foram anistiados no período do regime militar e que faziam coisas bem mais graves que os vândalos do 8 de janeiro fizeram, né? Aí por isso eles estão pedindo sem anistia aqui, né? A galera nunca vai ser justa, a esquerda nunca vai ser justa, cara. Entre janeiro e agosto de 2025, o MBL oscilava em média de 25% de participação no debate em comparação à política da juventude bolsonarista. Nos 2 meses seguintes, porém, o movimento passou a crescer cerca de 10% por semana até alcançar 50% na atenção entre os políticos da direita jovem. No fim do período, as menções a Nicolas representavam 37% no total, enquanto Kim concentrava 43%, consolidando uma disputa de protagonismo dentro da direita digital. No Instagram, Nicolas apresentou um crescimento fora do comum em janeiro de 25, impulsionado por seu alto engajamento durante a crise do Pix, mas com exceção do vereador de São Paulo, Lucas Pavanato, as demais lideranças da juventude bolsonarista não registraram avanço significativo após o tarifaço. Em contraste, todas as lideranças do MBL passaram a crescer a partir de julho, acompanhando o reposicionamento do movimento nas redes. O destaque é o deputado estadual paulista Guto Gastarias, do União Brasil, que se tornou um dos políticos mais seguidos do grupo. A rede que o MBL mais se destaca é o YouTube. Como eu disse, né, eles têm trocentos canais ali diferentes, né? E isso é um método, né, deles, né, para terem mais popularidade, mais alcance, né, onde mantém de forma consistente cerca de 80% da atenção entre as lideranças da direita. Não sei de onde eles tiraram isso aí. Diferentemente do ambiente mais efêmero do Instagram e do X, antigo Twitter, o YouTube permite vídeos longos e narrativas mais elaboradas, favorecendo a construção de pautas e o enquadramento político de temas complexos. Mensagens vazadas em relatório da PF expõem briga entre Eduardo e Jair Bolsonaro. Deixa eu tentar ler isso aqui. Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para ver se você... O cara não sabe escrever, parceiro. O cara não sabe escrever. Para ver se você aprende. Vai tomar no cu, seu ingrato do caralho. Imagina o cara, o filho chamando o pai dessa forma, xingando o pai, mandando o pai tomar no cu. Rapaz, me fudendo aqui, você ainda te ajuda a se fuder ali. Se um imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga para baixo, quem vai se fuder? Você vai dar... Cara, eu nunca gostei do Bananinha, cara, nunca. Desde antes do Jair Bolsonaro ter sido eleito presidente, né? Porque o cara é um mau caráter, né? Mas a esse ponto aqui de desrespeitar o próprio pai, cara, aí acabou, né? Rapaz, eu acho que vai chover, hein? É nesse formato que o movimento tem coordenado sua estratégia recente, articulando debates sobre o projeto de lei anti-Oruan, o direito penal do inimigo, o ajuste fiscal e o fim da CLT. Fim da CLT? Apresentando-se como pré-candidato à presidência pelo partido Micão, Renan Turdeblon de Santos já vem figurando de forma tímida em pesquisas de intenção de voto. Assim, Renan, ele ganhou 2%, aí os MBLoides comemoram pra cacete, enche o saco dos outros aqui e ali, aí depois conquistou 3%. O Renan não para de subir nas pesquisas. Cara, você pega qualquer brasileiro médio aqui e não vai saber quem seria Renan Turdeblon de Santos. Inclusive vou até parafrasear o que falaram lá no X, né, sobre isso. Olha só, cara,
Você desliga o seu X, desliga o seu YouTube, você não vai saber quem seria Renan Santos. Ninguém sabe quem é esse maluco. Ninguém sabe quem seria o MBL. Então, ok, os caras podem aí ter uma adesão crescente a, entre aspas, e coloca muitas aspas nisso aí, aspas pra cacete, né? Direita jovem, né? Ia falar esquerda jovem, nesse caso aí seria a mesma coisa, né? Direita jovem, mas o brasileiro médio eles não pegam, cara. Eles não pegam. Ainda mais se esse brasileiro médio, esse mesmo brasileiro médio, souber, né, dos bastidores, do histórico deles. Aí é que não vai pegar mesmo, cara. Aí é que não vai pegar mesmo. Você acha que a tia do Zap vai pegar a ideia de MBLoid? Não vai pegar, cara. Não vai pegar, né? Mas é muito importante você ter também a adesão jovem, cara, né? Então, tipo assim, por mais que algumas pessoas achem que, olha só, mas é importante o que o Lucas Pavanato faz, o Douglas Garcia faz quando eles vão confrontar esquerdistas em manifestações, né, e tudo mais. Só que, além de ser algo muito lugar comum, né, não creio que seja tão chamativo assim para o jovem da direita, cara. Até porque tem muita gente fazendo isso aí também. Só na semana retrasada eu vi umas 2 pessoas novas, né, as quais eu nem sei o nome delas, né, fazendo a mesmíssima coisa, cara. Obviamente querendo um carguinho político mais pra frente. Eu não vejo nenhum problema com isso, certo? Mas você tanto faz isso aí, e ainda mais, ok, você vai ser eleito, né? Acaba de ser eleito, e mesmo assim você prossegue, né, fazendo isso, tipo, como faz o Lucas Pavanato, que, cara, dá a entender de que você não tem muitas ideias, né? Então é por isso, né, por essas e outras aí, que o MBL está conquistando espaço, porque, ok, por mais que você tenha uma Mamãe Falei fazendo isso aí, e ele é principalmente conhecido por isso, o MBL tem mais coisas, cara. Eles têm aquela porcaria daquela revista Valete, eles têm a porcaria daquele livro amarelo, então os caras estão investindo, estão tendo uma certa seriedade, e é isso que eu não vejo na direita bolsonarista, né? Se você pegar pelo âmbito jovem da coisa, pior ainda, cara. Então, cara, infelizmente eu tenho que dizer que a direita jovem está sendo negligenciada pelo bolsonarismo. Porque, por mais que você tenha lá o Nicolas Ferreira sendo uma pessoa jovem, né, e tendo o apoio tanto de outras pessoas jovens quanto de gente mais velha, né, ele não faz parte, e o próprio bolsonarismo não tem uma seção jovem. Não tem, cara. Não tem. Então o MBL ele tá pegando esse vácuo aí e tá conquistando alguma coisinha, cara. Certo? Quando eles estiverem lá em cima, vai ser muito mais difícil da gente combater os caras, né? Então, voltando aqui. Tá. O MBL aposta que pode ocupar o espaço deixado por um bolsonarismo fragmentado. Aqui. Em 2026, essa direita deverá testar se a combinação entre influência nas redes e pautas estratégicas será suficiente para converter engajamento online em força eleitoral real. Não sei se tem uns comentários aqui. Tem comentário? Não, não tem não. Rapaz. Então, o MBL está se aproveitando de que o bolsonarismo não tem uma seção jovem, não tem um grupo jovem, cara. Certo? Não tem. E estão pegando aí essa galera que tá revoltada com o Bolsonaro, que já havia entregado os pontos, falando que o sujeito, ainda mais agora que tá preso, né, não tem como fazer nada. Então, pessoal, disputar contra uma esquerda fortalecida é complicado, cara. É complicado isso aí.